Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa nova forma de evangelho que estamos fazendo. Estamos sempre acostumados com a nossa casa cheia, mas como todos sabem, devido a recomendações da saúde, nós precisamos nos adaptar e estamos fazendo o evangelho dessa forma para que não fiquemos sem evangelho, que é muito importante, especialmente nesses momentos de dificuldade e de tribulações que estamos enfrentando devido a esse vírus, Uma sociedade que já não vivia uma situação fácil como a do nosso país, de repente nos deparamos com essa situação que ainda aparentemente, nos traz um caos maior do que aquele que nós já vivíamos. Então, conversando com nossos amigos aqui do centro, decidimos fazer desta forma para que juntos, no mesmo horário de sempre, de segunda-feira, data de hoje, 30 de março, às 19h30, nós possamos estar unidos em oração, ouvindo uma palavra sobre o Evangelho, ouvindo um texto sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, colocando a nossa água para fluidificar, fazendo as nossas irradiações, assim como estamos acostumados a fazer rotineiramente nas nossas segundas-feiras. Não é verdade? Então, eu agradeço a audiência de todos, Não a presença, mas sim a audiência de todos. E tomara que seja uma forma de nos trazer um pouco de alento ao coração nesses dias em que a calmaria parece nos ter abandonado. Então, por isso, para o tema de hoje, nós vamos falar sobre mais calma e menos aflição. Vamos falar um pouquinho sobre o medo e vamos falar onde esses itens encontram-se no Evangelho e de que maneira nós podemos combater, que nós podemos melhorar essa vibração baixa que estamos vivendo, trazendo a paz para dentro de nós mesmos, trazendo a paz para dentro do nosso lar e que a vida de alguma maneira, pelo menos interiormente, volte a ser normal, entre aspas, Porque não vivemos uma situação normal, vivemos uma situação anormal, mas precisamos enfrentá-la. E nada mais do que calma e serenidade para nos beneficiar nesse momento difícil. A calma tende a gerar um bem-estar íntimo e acaba gerando paz e harmonia. E é bem verdade que devido a esses últimos acontecimentos, especialmente o coronavírus, também temos o comércio que está fechado, temos as bolsas de valores que estão caindo. Então, uma série de fatores que acarretaram devido a tudo isso que estamos vivendo, trazendo certa perturbação para as nossas vidas e mandando embora a nossa calma e no lugar dela nos trazendo o medo. E o medo, a gente precisa falar um pouquinho sobre ele. A gente precisa entender como que o medo age em nós, o que o medo faz por nós, para que a gente, entendendo, transforme ele em benefício e não prejuízo. Porque da maneira que estamos vivendo o medo, ele se transforma em prejuízo para nós mesmos. Mas, na verdade, o medo é um benefício, é uma emoção que precisa ser analisada. E para termos noção, esse medo é o que mantém viva a sociedade desde os tempos primitivos. Mantém a sociedade viva e a mantém. Porque o medo gera precaução. E a precaução evita muitas coisas. E esse medo é uma emoção que, se levada em consideração e analisada da maneira certa, nos traz muito benefício. Eu aconselho a todos vocês a assistir no canal Odisseia, do nosso amigo e palestrante Haroldo Dutra Dias. Ele fala com uma riqueza de detalhes muito grande sobre o medo que estamos vivendo nesses dias. Eu aconselho vocês que entrem no canal dele e aqui nós vamos fazer um breve resumo. Esse não é o tema principal da nossa palestra, mas para que a gente possa entender esse medo. O medo é uma emoção valiosa, função importante na evolução da espécie e na sua manutenção. O medo desproporcional, o medo que sufoca, esse começa a se relacionar com outras emoções, como ansiedade,
como estresse, e aí causa esse turbilhão de emoções que acaba baixando a nossa vibração, que acaba nos deixando mais suscetíveis aos acontecimentos ruins, né? Até mesmo a um contágio de um possível vírus, todo esse estresse, esse medo, unido à ansiedade, à depressão e uma série de fatores. Então, a gente tem 3 fatores para entender o medo. Um é a compreensão. O segundo é o equilíbrio, modular, regular esse medo para que nós possamos tirar os seus benefícios. Porque ele é desequilibrado, nos atrapalha bastante. E a terceira parte é a ferramenta para o equilíbrio das nossas emoções. O que nós precisamos fazer para nos equilibrarmos emocionalmente, né, e regularmos esse medo. Então, para a gente compreender, o medo é uma resposta fisiológica do nosso corpo e é automática. Não depende de nós. Ela é automática, nós sentimos ao passo em que qualquer coisa que nos traga algum susto ou alguma situação diferente, né, é automático. A gente sente medo e logo o nosso corpo reage fisiologicamente, né? Vamos usar o exemplo, por exemplo, de um rato e de um gato, ou de um cachorro e de um gato. Um gato, a partir do momento que ele ouve o latido de um cachorro, na hora o cérebro dele ativa funções relacionadas ao medo, trazendo mais atenção, e na mesma hora libera um monte de hormônios na sua corrente sanguínea, como adrenalina, como cortisol, enfim, uma série de fatores. Então nós temos automaticamente essa sensação de medo e reagimos fisiologicamente. Então, o medo é válido? É muito válido. O medo nos preserva vivos. Agora, esse medo desproporcional, que é o que está acontecendo na maioria das nossas casas, devido a essa quantidade exagerada de informações, que a gente nem sabe mais o que é verdade, o que é mentira, a gente nem sabe mais o que acreditar e o que não acreditar, né? Esse medo acaba tomando proporções imensas, nos atrapalhando a vida, fazendo com que a gente una o nosso medo à ansiedade e deixe de dormir, que a gente una o nosso medo ao nosso estresse e nos tornemos pessoas com raiva, pessoas muito brabas, pessoas com pouca paciência, enfim, as associações são inúmeras, O fato é que a gente precisa reflexionar sobre isso. E agora, tenho certeza que todos nós temos um tempinho para reflexão, não é verdade? Temos tempo sim, estamos na maior parte do tempo tirando as pessoas que estão obrigadas a trabalhar, que são os profissionais de saúde, e todos os outros que a gente sabe, né? Mas é hora de refletirmos sobre qual a situação interior a que nos colocamos. Porque uma coisa é certa, esse vírus, essa situação que estamos vivendo, não depende, o fato ter acontecido, não depende exatamente de cada um de nós. Agora, a maneira que vamos nos portar diante de tudo isso que está acontecendo, isso sim, depende exatamente de cada um de nós. E é isso que nós precisamos refletir. Será que esse medo não está desproporcional? Porque o medo pode nos trazer a paralisia. Aqueles que não querem fazer absolutamente nada, estão paralisados em casa. O medo pode nos trazer a vontade de lutar, de combater, né? Que são aquelas pessoas que estão desesperadas comprando 10, 20, 30 litros de álcool gel, comprando todos os rolos de papel higiênico, comprando tudo aquilo que acha que vai faltar, botijões de gás, água, enfim. As pessoas que tomam uma medida desproporcional, né? E tem aquelas pessoas que fogem, que diferente das paralisadas, as pessoas que fogem e não decidem fazer absolutamente nada, né? E temos ainda uma quarta opção, que são aquelas pessoas que não levam em consideração o medo. O medo é desproporcional, mas para baixo.
que são as pessoas que acham que está tudo normal, que nada vai acontecer, que está tudo certo e que é a vida que segue. Então, nem tão lá em cima e nem tão lá embaixo. Nós precisamos trazer um equilíbrio dessa emoção para as nossas vidas, para que as nossas vidas comecem a voltar ao normal, como eu disse no início desse vídeo. E para isso, nada melhor que o nosso amigo Jesus, né? Que nós sempre convidamos para estar presente entre nós, em todos os momentos, aqui nessa casa espírita abençoada, nas nossas casas em particular, no nosso lar doméstico, né? Que Jesus se faça presente, que esteja com nós nesse momento de oração, nesse momento de reflexão, né? Então, por uma hora tão difícil, nada melhor do que um evangelho que traz a vida e a conduta de Jesus nos momentos mais difíceis que nós possamos imaginar, né? Jesus, para aqueles que conhecem a sua vida, sabe que não foi uma vida fácil, né? Mas Jesus deixa o seu exemplo de amor, de caridade, compreensão, perdão em todos os fatos da sua vida. E não é que Jesus escreveu de uma maneira que ele sabia como agir. Jesus não deixou nada escrito. Jesus viveu. Jesus viveu todos esses acontecimentos e ele nos deixou o exemplo vivo. Pois como diz o ensinamento, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta. Então Jesus é o exemplo de vida que nós devemos seguir. Então, para vocês terem uma ideia, só por um fato curioso, eu procurei a palavra calma dentro do Evangelho. Então eu abri o Evangelho online e fiz uma pesquisa da palavra calma. E para minha surpresa, ele aparece em diversos capítulos do Evangelho. Sendo que não tive como escolher um para falar, porque muitos deles abordam a calma, né? Então a gente pode buscar lá no Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5, eu marquei aqui alguns itens, como justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, motivos de resignação, bem e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é desse mundo, os tormentos voluntários. Tudo isso, se lermos, vem de encontro e traz um consolo para esse momento que estamos vivendo. Nós podemos ir lá no capítulo 19, a fé transporta montanhas. E lá nós vamos encontrar o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, a fé, mãe da esperança e da caridade, a fé humana e a divina. Enfim, também trazendo-nos alento, trazendo-nos mais calma, trazendo bons temas para a reflexão. Nós podemos ir lá no capítulo 25, buscai e achareis. E lá nós vamos encontrar os subtítulos de ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros no céu. Observar os pássaros no céu até me chamou um pouco a atenção, porque nesse momento de desespero, né, onde nós não sabemos direito para que rumo nossas vidas seguirão, quando a gente lembra dessa parábola, dessa passagem, onde Jesus pede para que reparemos nos pássaros do céu, que muito menos têm do que nós, mas confiam de uma maneira absurda no poder do Pai, que jamais vai os abandonar, porque jamais abandona qualquer criatura que seja, né? Então, será que nós estamos nos assemelhando aos pássaros que voam no céu? Confiando em nosso Pai? Confiando que tudo isso está nas mãos de Deus? Confiando que Deus olha por nós a cada segundo, porque Ele vive dentro de nós. Como já dissemos várias vezes, Deus enxerga o mundo através dos nossos olhos. E é por isso que Ele tem a dimensão exata dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da falta de harmonia que habita dentro de nós, né? Então Deus está dentro de nós. Vocês acham realmente que Deus nos abandonou? Que estamos fadados ao caos? Jamais, meus irmãos. Jamais. É bem verdade que os dias são diferentes.
A nossa rotina está diferente. E nós precisamos compreendê-la. Nós precisamos nos readaptar. E de que maneira nós fazemos isso? Seguindo os princípios do Evangelho. Olhando para o nosso irmão com mais carinho. Pensando no nosso próximo. Né? Pensando se tudo aquilo que estamos fazendo para aqueles que trabalham conosco, para aqueles que receberam férias, para aqueles que deram férias, para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão trabalhando, se nós estamos agindo e nos portando exatamente da maneira que gostaríamos que se portassem conosco. Quando vamos até o mercado, se nós estamos realmente preocupados com a saúde daqueles que estão lá, se nós estamos tomando as devidas precauções, assim como se nós estivéssemos lá, gostaríamos que as pessoas que fossem até o mercado tomassem essas precauções. Os profissionais de saúde, quando vamos até o encontro deles, será que nós estamos pensando neles como irmãos? Como se fossem da nossa família? Porque somos da mesma família. Somos filhos do mesmo Pai, Deus, que é o nosso Pai único. Então, esse é o momento de refletirmos sobre as nossas atitudes, né? Já que estamos sendo obrigados a mudar a nossa rotina e que estamos sendo obrigados a repensar a nossa rotina, que repensemos ela baseada no Evangelho. E eu tenho certeza absoluta que assim que começarmos a pensarmos em refazer a nossa rotina baseada no Evangelho, baseada nos ensinamentos de Cristo, a paz e a serenidade voltam a habitar dentro do nosso lar. Será que não é esse talvez o intuito desta parada geral? Ou será que não é esse talvez um dos intuitos? Vamos olhar o lado bom das coisas. Vi notícias de que o céu reapareceu na China. As pessoas conseguiram enxergar as estrelas. Que o mar de Veneza está mais limpo do que nunca. Será que é tão prejudicial assim essa parada? Será que parar e refletir, não é isso que estávamos precisando? Será que não vínhamos vivendo em um mundo de um ciclo contínuo que não nos deixava nem respirar? Será que estávamos caminhando para o lugar certo? Não sou eu que estou dizendo que estávamos indo para o lugar errado. Eu estou pedindo para vocês, cada um de vocês, refletir sobre a vida particular de cada um. Pois é a única que temos condição de mudança. A vida de cada um de nós é a única que nós temos acesso à transformação. Nós não vamos mudar a vida de fulano, de ciclano e de beltrano. Nós podemos mudar sim a nossa vida, a nossa conduta. Então vamos aproveitar esse momento que estamos recolhidos no interior dos nossos lares e vamos nos recolher intimamente para mais dentro ainda, né? Vamos analisar o nosso medo, como sugere Haroldo, né? Vamos dimensioná-lo, vamos analisar se ele não está desproporcional. E ele ainda nos sugere no final do seu vídeo a maneira que nós podemos combater essa desproporcionalidade é o autoconhecimento, e ele também sugere a meditação. Então temos tempo de assistir um vídeo na internet sobre meditação, para aprendermos essa ferramenta tão preciosa e eficaz nos momentos de turbulência. O autoconhecimento, que é isso que estamos fazendo agora, falando sobre o que acontece intimamente na vida de cada um e de como devemos nos portar, de que maneira devemos agir para o nosso benefício e o benefício daqueles que convivem conosco, né? Então, meus irmãos, vamos seguir por esse caminho, vamos trazer essa reflexão para o nosso íntimo, para dentro de cada um de nós, vamos pensar nesse medo, nessa desproporcionalidade, se ela nos acomete, ou talvez não, talvez ele esteja na medida certa, né? Como eu disse a vocês, o medo é uma emoção necessária para cada um de nós. Vamos buscar no nosso Evangelho a calma que necessitamos, nos ensinamentos de Cristo, dentro de todos esses diversos capítulos que abordam assuntos de maneira vastíssimas, né? Mas que precisamos abri-lo, ter contato,
desenvolver o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, né? A gente sempre fala aqui no Centro Espírita que nós temos o hábito de colocar Deus em nossas vidas como se Ele fosse uma pessoa estranha, né? Procuramos palavras difíceis para conversar com Deus, separamos momentos que talvez consideremos especiais, quando na verdade, como são os relacionamentos? Relacionamentos é todo dia, é dia a dia, né? Nós não precisamos de palavras especiais, nós precisamos de um coração puro, de um coração sincero. Abrir nosso coração para Deus, abrir o nosso coração para o nosso irmão mais velho, que é Jesus. Falar de peito aberto, de coração aberto, não é? Falar sobre os males que nos afligem, né? Colocar-se de joelhos espiritualmente, não necessariamente o ato de nos ajoelharmos, mas nos portarmos de uma maneira humilde, solicitando a ajuda que necessitamos, e não de uma maneira egoísta, achando que somos donos do mundo e podemos resolver tudo o que nos acontece, né? É bem verdade que não podemos ficar esperando que Deus faça tudo por nós. Não é esse o intuito de pedirmos ajuda, porque Deus nos deu mãos, cérebro, né? Visão, audição, para que a gente possa resolver os nossos problemas. Mas nada melhor do que uma ajuda de um Pai que é o Criador de todo esse universo. Vocês têm noção? Vocês já pararam para pensar e refletir que Deus é o Criador de tudo isso que existe? Então, se Ele é o Criador de tudo que existe, o que Ele pode e o que Ele não pode? Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então, desde que o nosso pedido seja justo e que o nosso pedido seja sincero e que o nosso pedido seja para o nosso bem, porque na verdade, muitas vezes, o nosso pedido não é para o nosso bem, né? É como uma criança que pede para almoçar chocolate todo dia e a gente, como pais, diz que não pode, né? Porque a gente sabe que não fará bem para ela. Assim é Deus analisando nossos pedidos. Às vezes a gente pede alguma coisa muito significativa, tipo ganhar na Mega Sena, e Deus sabe que aquilo não vai fazer bem para a gente, né? Então Deus não permite. Então, façamos uma análise do nosso pedido e nos coloquemos de uma maneira humilde perante Deus, perante Jesus, né? E façamos o nosso pedido. Façamos o nosso pedido de auxílio e eu tenho certeza que as nossas preces serão ouvidas. Meus caros, em nossa casa, esse seria o momento do nosso passe, né? Mas o passe é sempre aconselhado ser feito dentro da casa espírita, mas tenho uma certeza absoluta de que estamos sendo atendidos particularmente na casa de cada um de nós, né? Os mentores espirituais, os trabalhadores da seara do Mestre Jesus, incansáveis, que são muitos trabalhadores, nos atendem naquilo que nos se faz necessário a cada um de nós, né? Quando nós nos colocamos receptíveis, né? Então esse é o momento de nos colocarmos de uma maneira receptiva, para que eles nos tenham acesso, assim como eles fazem aqui na Casa Espírita, nos trazendo bons fluidos, boas energias, assim tenham a certeza absoluta de que farão em nossa casa, assim que nos colocarmos de maneira concentrada e receptiva, para que eles nos tenham acesso ao íntimo, trazendo exatamente aquilo que necessitamos. Então o passe fica para cada um receber o seu em casa. Mas as nossas irradiações, é muito importante que a gente una os nossos pensamentos num pensamento uníssono, um pensamento único, nesse momento que todos nós juntos elevamos o nosso pensamento a Deus e rogamos a Ele que abençoe e derrame muitos fluidos aos mais necessitados, aqueles que passam por situações difíceis, para aqueles que já contraíram essa doença que nos assusta, para aqueles que têm familiares portando esse vírus, para aqueles que se encontram com fome, com frio, para aqueles que não têm um abrigo, para os presidiários, para os suicidas, enfim, para todos aqueles, Senhor, que dependem do Teu auxílio, do Teu abraço de amor, do Teu carinho, da Tua misericórdia. Elevamos o nosso pensamento em união para que todos recebam da Sua misericórdia, Senhor.
que todos sejam assistidos, que seus olhos se voltem para os mais necessitados da terra nesse momento. Lembremos de todos os nossos familiares, das pessoas que convivem conosco, que moram conosco dentro da mesma casa, que assim como nós, elas também sejam abençoadas nesse momento e que esses fluidos benditos toquem-nas intimamente, trazendo-lhes boas vibrações, bons sentimentos. Nós vamos chegando ao final do nosso vídeo, mas antes, vamos aproveitar essas energias benditas e vamos lembrar da nossa água fluidificada que sempre tem aqui no centro. Cada um de vocês pode, nesse momento, buscar um copinho, lembrar de onde está a sua garrafinha, mentalizar ela, tendo a certeza absoluta que Jesus derrama as suas bênçãos sobre ela, trazendo-lhe o remédio do espírito e do corpo. Que essa água nos traga o benefício da cura do espírito, da cura das emoções, da cura que necessitamos. Basta que tenhamos fé, porque Jesus está sempre ao nosso lado, providenciando as energias necessárias para o nosso bem-estar. Nós vamos chegando ao final realmente dessa gravação, mas não podemos encerrar antes de agradecer a Deus, que é o Pai de todos nós, ao Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, os trabalhadores espirituais incansáveis dessa seara do Mestre Jesus, os nossos mentores espirituais, que estão sempre nos amparando e nos auxiliando. Tenhamos fé, meu irmão, tenhamos fé. Tudo isso vai passar e juntos nos tornaremos pessoas melhores. Muito obrigado a todos vocês, obrigado a Deus, Jesus e a todos que de uma forma ou de outra participaram desse momento. Até mais.